Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 2 desse quarto trimestre do ano de 2023. E esta lição de hoje, é a primeira lição de uma tríade de lições que tratará sobre missões transculturais. A primeira delas, que é essa de hoje, estaremos tratando sobre missões transculturais, a sua natureza, a sua raiz, a sua fonte, a sua origem está em Deus. Na próxima lição, estaremos estudando missões transculturais no Antigo Testamento. O foco é o Antigo Testamento, como que ela se desenvolveu. E por fim, a lição de número 4, que completará essa tríade, estaremos vendo missões transculturais em o Novo Testamento, que alcança desde a era apostólica até os dias atuais. Então, estaremos falando sobre missões transculturais nessas próximas lições, dentro de um mesmo ponto, de um mesmo foco, portanto, em situações e ângulos distintos. Pois bem, e ao falar da base da missão transcultural, nós não poderíamos começar, o comentarista, pastor Gabi, não poderia começar de uma outra forma senão esta, começando da sua origem que está no Deus Todo-Poderoso. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, aqui de Americana, e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe. E vamos nesse propósito de anunciar as boas novas até que o Senhor Jesus Cristo volte. Essa lição de hoje, ela está firmada em dois pontos, em duas perícopes. O que é perícope? Em dois textos distintos, onde vai tratar da ação do chamado de Abrão. O primeiro deles, a primeira delas está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Aqui nós vamos encontrar um foco bastante interessante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra. Está mostrando para Abrão que ele deveria deixar o seu local onde ele era conhecido de todos e todos o conheciam. Deus dá o primeiro sinal: sai desse ponto. Depois Deus vai além e diz para Abrão: sai agora do meio da tua parentela, daquilo que lhe cerca, os laços sanguíneos, sai. E por fim Deus vai dizer: da casa do teu pai, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como diz o escritor aos Hebreus, Abrão obedeceu a Deus quando ele disse para que saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do pai, e ele saiu sem saber para onde ia, porque Deus estava conduzindo ele para a terra da promessa, e ele, pela fé, creu, obedeceu e viu o seu futuro lá na frente. E nesse ponto, às vezes eu quero já fazer uma colocação. As pessoas vão dizer que Deus tirou Abrão da terra para ensinar a ele a missões transculturais, conhecer outras culturas e conviver com outras culturas. Não, o objetivo não foi esse. O objetivo de Deus não foi cultural, mas foi espiritual. O objetivo de Deus foi tirar Abrão da zona de conforto. Só tirar da zona de conforto? Não. Foi tirar Abrão da zona de conforto e mostrar que Abrão dependeria única e exclusivamente dele. E Abrão creu que ainda era Abrão, e ele creu. E ele obedeceu a Deus e seguiu a voz de comando do Deus Todo-Poderoso. Ele seguiu este comando. Aí na sequência do versículo 2, quando Deus faz isso para Abrão, ele já apresenta para Abrão 7 promessas. Ele deu uma ordem e em decorrência da ordem viria 7 promessas na sequência. A primeira delas: far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa: abençoar-te-ei. Terceira promessa: engrandecerei o teu nome. Quarta promessa: tu serás uma bênção. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos o propósito de Deus para mostrar
ele escolheu Abrão para de Abrão fazer dele uma nação. E desta nação, Deus escolheria futuramente uma tribo. E desta tribo, Deus escolheria uma família. E desta família viria o Salvador do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito de Deus era a encarnação do Verbo em uma família que ele escolheu, uma raiz que ele escolheu, olhando dos altos céus, escolheu para que esta família fosse, no caso Abrão, fosse ele o abençoador de todas as famílias da terra. Então o propósito de Deus não foi comunicar outras culturas para Abrão, mas foi comunicar a Abrão que havia um Deus no céu que cuidava dele e que ia fazer dele o que homem nenhum na terra poderia fazer. Ele ia sair da sua terra, onde era conhecido, ia sair da sua parentela, ia sair da casa do pai. E o que Deus ia fazer na sequência? Ia fazer dele uma bênção. E na sequência, Deus vai dizer a ele, que engrandeceria o nome dele. Você vai para um lugar que ninguém te conhece, mas lá onde ninguém te conhece, todos te conhecerão, porque eu me manifestarei em ti. A verdade que Deus estava dizendo a Abraão é essa: eu me manifestarei na tua vida, e as pessoas conhecerão, o teu nome será grande, porque as pessoas verão que eu estou em ti. É isso, a mensagem de Deus, que Deus passa aqui é esta. O objetivo de Deus era este: Deus sendo conhecido de todas as gentes, de todos os povos, de todas as nações, através de alguém que ele escolheu para esta finalidade. Aí nós vamos, depois dessas 7 promessas, nós vamos para a perícope 2, que vai no capítulo 17 do Gênesis, que vai do versículo 1 até o versículo 8. E aqui Deus vai trazer para Abrão, vai trazer outras promessas para ele. Nós vamos ver que quando Deus fala com Abrão, ele cai com o rosto em terra, e no versículo 4 do capítulo 17, Deus vai dizer assim: quanto a mim, eis o meu conserto é, e serás pai de uma multidão de nações. Porque Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão quer dizer um pai, quer dizer exaltado. Mas quando fala de Abraão, então está falando de um pai de multidões, aquele que ia gerar multidões. E quando Deus faz esta promessa para Abrão, ele vivia um dilema. Porque ele estava agora sem filhos. A sua mulher estéril, e ele já da idade de 99 anos. O interessante é que Deus, no versículo 6, ele vai dizer assim: te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, e em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Aqui nós vamos encontrar 3 promessas que Deus fez, uma aliança que Deus faz com Abrão, e Deus estabelece nesta aliança 3 pontos distintos. A aliança da terra, que Deus ia dar o período geográfico. Se nós consultarmos o mapa geográfico da época, nós vamos ver que a promessa de Deus para Abrão abrangeria a terra desde o Egito até a terra do Iraque, que hoje nós sabemos não está nas mãos de Israel, mas no milênio essas terras serão de domínio de Israel. Então Deus faz uma aliança com a terra. Deus faz uma aliança com a semente, que da semente de Abraão, Deus ia operar maravilhas, e através dele viria quem? O Senhor Jesus Cristo, como está lá em Gálatas, no capítulo 3, e no versículo 8. Deus vai dizer ali, Paulo escrevendo, que Deus, querendo a bênção de todas as nações, ele vai fazer menção: em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. E vai falar da descendência, no versículo 16, do mesmo capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas.
Paulo vai dizer ali que o Senhor não está falando de vários descendentes, mas está falando de um descendente, de uma descendência, e essa descendência é Cristo, aquele que haveria de, através dele, unir todas as famílias, chegar a bênção a todas as famílias da terra. E assim, nós vamos ver que a natureza missionária estava em Deus, desde o princípio. Eu também não posso conceber, porque nós vamos encontrar aqui em João capítulo 3, o versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns estão dizendo que, desculpe-me aqui até com a devida vênia, fala que a manifestação do amor de Deus se deu quando o homem peca. Não, o amor de Deus já estava evidenciado desde o princípio, antes dos tempos eternos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, vai falar do cordeiro que foi morto antes dos tempos eternos. Então, quando Deus projetou a criação do homem, Deus já sabia que o homem ia pecar e o amor de Deus já havia se antecipado. A misericórdia de Deus já havia se antecipado. A graça de Deus já havia se antecipado, onde Cristo já estava crucificado em Deus, antes da criação do mundo, antes da criação do homem. O Senhor já tinha o projeto de salvação. E quando o homem peca lá no jardim, Deus vai ao encontro do homem. A iniciativa de procurar o homem foi de Deus, sempre foi Deus que deu a iniciativa em procurar o pecador. E aqui Deus procura o homem e fala e conversa com o homem, e ali mesmo vindo o juízo, Deus não abandonou. Quando Caim, antes de matar Abel, Deus vai e fala com Caim: Caim, por que descaíste o teu semblante? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti, mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Deus avisou Caim antes dele cometer ali o suicídio, o homicídio, antes dele matar o seu irmão. E após ele matar o seu irmão, Deus volta outra vez e procura novamente a Caim e fala com ele, e coloca um sinal em Caim, dando sempre a oportunidade do arrependimento, porque a longanimidade de Deus sempre foi presente, e a longanimidade de Deus é manifesta o quê? É uma das manifestações do seu amor, da sua misericórdia e também da sua graça. Aí nós vamos que essa atividade missionária de Deus, ela também alcançou a Noé, porque Noé estava, naquela geração perdida, mas Noé achou graça diante de Deus, e Deus prepara a arca para que através da arca a família de Noé fosse salva. E depois a 9ª geração, depois de Noé, da geração de Sem, nós vemos Deus chamando agora Abrão, ainda lá em Ur dos Caldeus, mas depois Deus muda-lhe o nome e coloca-lhe por nome a Abraão. Assim nós vemos o amor de Deus sendo cuidado, sendo manifesto na pessoa, Deus, manifestando o seu amor em relação ao homem. Desta forma, nós não podemos dizer que o amor de Deus só foi manifesto quando o homem pecou. Não, o amor de Deus, ele antecede a todas as coisas. O amor de Deus, ele antecede. E nós, quando fala do amor de Deus, está falando do resgate. O que é o resgate? O resgate é quando alguém está numa situação de morte, num quadro de estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? É aquilo que a pessoa não tem mais condições de sobreviver, não tem mais condições para nada, ela depende inteiramente de outrem. O homem em pecado, ele não tem condições de ser salvo. Somente uma ação de Deus é que pode resgatar o homem. E neste caso, Deus então, ele desce à terra
para resgatar o homem. A missão que Cristo veio fazer, quando Deus escolhe Abraão, já foi para que de Abraão viesse as 12 tribos. Deus faz aliança com Jacó, vem as 12 tribos, Deus escolhe Judá, vem da casa de Judá, Deus escolhe a casa de Davi, da casa de Davi vem o Senhor Jesus Cristo, onde José vem pela linhagem de Salomão e Maria vem pela linhagem de Natã, filhos, ambos filhos ali de Salomão, ou melhor, de Davi com Betseba. Assim nós vemos o amor de Deus acompanhando a história do homem para resgate. E quando falamos da redenção no Antigo Testamento, a ideia de resgate é de um escravo que está preso, que está condenado, alguém condenado à morte e não tem como escapar. E chega alguém e paga o resgate. Aí nós vamos para a indagação que fazemos a princípio. Por exemplo, o que seria o resgate? O que seria a redenção? Qual é o resgate? A quem? Quem pagou o resgate e para quem pagou? Eu já ouvi alguns pregadores dizer que Satanás exigiu sangue e por isso Jesus veio e derramou sangue para o diabo libertar o homem. Não, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Com todo respeito, não é, porque o sacrifício não foi feito para o diabo, o sacrifício foi prestado a Deus, porque o pecado gera a morte e tinha que o inocente pagar pelo culpado, e o inocente foi o Filho, lá no conselho eterno que ele viria, ele encarnaria na carne, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, na semelhança da carne do pecado. Não foi na carne do pecado. Jesus veio na semelhança da carne do pecado, para que na carne condenasse o pecado na carne. Então o pecado foi condenado, ele tinha que passar pela morte, pelo sacrifício, para resgatar a humanidade, para se cumprir o que Deus havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção à humanidade procederia através de Abraão, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que tomou a forma humana e foi para a cruz do Calvário. Quando nós contamos aquela experiência do barquinho, né? O menino que tinha o barquinho, e ele fez o barquinho, brincava com aquele barquinho, um dia deu uma chuva, a chuva levou o barquinho embora, e um antiquário acha o barquinho, prepara ele e coloca na vitrine para vender. O menino passa, olha, fala: eu conheço esse barquinho é meu, foi eu que fiz. Aí o antiquário fala: não, para você tirá-lo daqui, terá que pagar o justo preço. Ele fala com o pai vem, paga o preço e ele leva o barquinho. E ele diz para o barquinho: barquinho, você é meu 2 vezes. A primeira, porque foi eu quem te fiz, e a segunda, porque eu comprei. Aleluia. Então, e muitos falam que esse resgate foi pago ao diabo. Não. Foi pago ao jugo do pecado, foi pago a Deus, para que Deus tirasse o jugo do pecado e o homem daquela situação de morte fosse então resgatado. A redenção, o resgate do ser humano foi feito na cruz do Calvário, num ato maior, mais sublime de amor que alguém poderia demonstrar, foi demonstrado por Cristo lá na cruz do Calvário. Porque diz assim, no João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna por Cristo Jesus. Foi Deus quem deu, foi Deus quem enviou e foi Cristo quem morreu. O Deus encarnado pagou o preço que o homem não poderia pagar. Daí veio o resgate, daí a salvação. Por isso que eu digo, quem nasce uma vez pode morrer 2 vezes, física e espiritualmente. Mas quem nasce 2 vezes pode morrer apenas uma vez, fisicamente, mas não morrerá espiritualmente. O dano da segunda morte. Então, nós nascemos da nossa mãe para o mundo e nascemos em Cristo Jesus para Deus.
e fazemos parte agora de uma só família, porque a família de Deus não existe etnia, não existe tribo, não existe raça, não existe língua. A família de Deus é única. Em Cristo Jesus nós formamos uma família, como Paulo escreve lá na carta aos Efésios. A parede da separação foi derrubada e de ambos os povos foi feito um só povo, um só povo. Agora nós somos um em Cristo Jesus, uma só família. E nós vamos agora para Apocalipse no capítulo 5, ali está a declaração de vitória do Evangelho, a vitória da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5:9 diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Deus não está preso à etnia, Deus não está preso à raça, Deus não está preso à língua, Deus não está preso à cultura, Deus não está preso a nada, mas de todos os povos, tribos, línguas e nações, quando ouve o Evangelho, então o homem ele é salvo e forma uma só família em Cristo Jesus. Assim, nós vamos ver que um Deus missionário, ele elegeu um povo para que Israel fosse uma nação de reis e sacerdotes. Israel falhou, Deus não perdeu, Deus trouxe e levantou a sua igreja. E agora, a igreja, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, nós somos uma nação de reis e sacerdotes para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos os povos, línguas e nações. E concluindo a nossa lição, o que diz aqui o pastor Gabi: e esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém.